transtorno alimentar ele não está necessariamente envolvido com o padrão estético, porque o padrão estético é comum. Elas sabem qual é o padrão estético, elas vão tentar se adequar a esse padrão estético. Existem outros componentes ali. A vaidade, ela é um componente importante, acho que para a maioria das pessoas, e muitas vezes ela surge nessa época. E aí, essa questão da vaidade acaba você direcionando para onde você tem controle. Então, como você não consegue controlar o quanto que os outros gostam de você, você vai tentar controlar o motivo pelo que os outros possam gostar de você. E aí, a nossa apresentação estética é muito importante. A estética, por mais que a gente possa fazer algumas críticas em relação à dimensão que ela tomou na sociedade, às vezes que é necessária, por um lado, a gente não pode desprender dela um padrão de comportamento que leva à saúde. O que normalmente a gente acha bonito, né? Eu costumo dizer que, no geral, são informações que nos levem a crer que aquela pessoa tem uma boa saúde e jovialidade. A gente acaba sempre trabalhando, está dentro desse padrão. Dentro desse padrão, né? Uma aparência mais jovem, mais jovial e saudável. Então, isso acaba tendo impacto diretamente sobre a nossa saúde, sobre os nossos autoestima, hábitos, aceitação, tudo né? isso. Então, você vai ver, por exemplo, uma coisa que também é problemática é as meninas começando a controlar a ingestão de alimentos ali naquela passagem para a adolescência, na puberdade para a adolescência, começa as conversinhas sobre dietas, Sim. o que pode comer, o que não pode. Muitos momentos aí, né, começam restrições calóricas, às vezes até alterações comportamentais, que podem interferir bastante, né? Sim. Até no desenvolvimento da maturação sexual, como você falou. É dependente de um hormônio que fica localizado nas células adiposas. Às vezes acontece a amenorreia, que é a ausência da menstruação, quando a menina tem um baixo peso. Perfeito. Em função de muita dieta e de querer se enquadrar em padrões. Isso eu também sou bem contra, mas quando você fala de estética, Fábio, eu falo muito aqui no Geladeira sobre isso. Nós precisamos muito valorizar a estética e a beleza, porque o ser humano, ele busca a todo instante a beleza. Se ele olha para uma flor, ele busca a beleza. A gente tem que entender que, por exemplo, todos nós, em algum momento, vamos procurar a beleza, apesar de algumas pessoas, por questões metabólicas, questões comportamentais, questões de costume, vão ter mais dificuldade para isso do que outras pessoas. Então, cada pessoa tem que fazer sua trajetória dessa busca da beleza e, obviamente, tem que desenvolver seus próprios parâmetros de beleza também, né? A diversidade da beleza, ela é importante. Nada de padronizar as carinhas aí, tá? Com esse preenchimento aí do rosto, todo mundo igual. Não dá também, né, Fábio? Eu acho que sim. E acho que, no final das contas, na parte prática, a gente acaba sendo um pouquinho mais diverso. Imagina, principalmente no Brasil, que é totalmente miscigenado. A gente tem várias belezas. Não moramos no Japão, que todo mundo é bem parecido. Então isso é muito bom. Os japoneses vão discordar disso, mas... Não, mas são mais parecidos do que nós. Eles vão combinar. São mais uniformes do que nós. Mas de uma maneira geral, assim, eu vejo essa questão estética como importante na adolescência, em alguns aspectos. Óbvio que tem essas questões que você falou, dos transtornos alimentares, mas veja só, o transtorno alimentar ele não está necessariamente envolvido com o padrão estético, porque o padrão estético é comum. Você pegar todas as meninas nessa faixa de etária, elas sabem qual é o padrão estético e elas vão tentar se adequar a esses padrões estéticos. Não é o padrão em si que causa o problema. Existem outros componentes ali que, em geral, estão associados a isso, né? A maioria das meninas, eu só atendi meninas com problemas alimentares, apesar de hoje já ter uma bibliografia que aponta em alguns rapazes também esses problemas, né? Mas das meninas que eu atendi com esses problemas, o que importa ali não é a questão do padrão de beleza. O que importa é a capacidade de não comer. É o mais importante. A capacidade de não comer é muito reforçadora, porque ela dá uma sensação de potência e de autocontrole para essa menina, que às vezes vem de situações onde ela sente que ela não tem controle nenhum sobre a vida dela. Então, poder controlar a alimentação, poder estar com fome e não comer, nesse momento é muito reforçador para ela, porque melhora a percepção de autoeficácia dela. Acho que a gente tem isso geralmente porque cada caso é um caso e tem uma construção própria, tem a sua singularidade, mas geralmente eu vejo muito essa questão relacionada, obviamente, aí à sua autorreferência, mas também à autoeficácia, a percepção de autoeficácia, de dar conta da vida, né? Por isso que antigamente alguns psicólogos interpretavam a anorexia como uma tentativa das meninas de não se tornarem adultas. Toda essa questão da amenorreia, do corpo pequeno, de não se ver com corpão, peitão. Não aceitar a evolução, a maturidade sexual. Não aceitar as
consequências decorrentes dessa condição porque não se acham eficazes ou capazes de lidar com ela, não se acham suficientes para lidar com algumas coisas decorrentes disso, ou na tentativa de construir essa percepção de eficácia a partir do comportamento alimentar, né, do controle do comportamento alimentar, numa área que é altamente significativa, né, onde a maioria das pessoas vai reclamar de falta de controle. Exato. Certo? Então, Isso é muito interessante, Fábio, porque eu conversei aqui com a Manu Vieira. Ela é nutricionista, por coincidência, e ela veio contar da alimentação dela, abriu a geladeira, né? E daí ela falou que na adolescência ela teve episódio de anorexia e bulimia e tava muito relacionado com controle, que não tinha nada a ver com padrão estético. Isso. Ela só queria ter o controle de não comer. E isso é interessante porque daí, por exemplo, você vai nos manuais de psiquiatria e essa coisa da percepção do corpo é super destacada e muitas pessoas entendem isso como se fosse o aspecto causal e não é o aspecto causal, porque todas as pessoas que estão inseridas nessa cultura participam disso e nem todas desenvolvem esses padrões, apesar de a maioria das meninas passou em algum momento por alguma experiência com essa questão alimentar, mas a maioria não desenvolveram isso. Então a gente não pode colocar isso como fator causal. Sim, colocar no centro do tema, né? Exatamente, tem uma série de outras questões que são importantes aí para essas meninas, que tem a ver com o desenvolvimento da autorreferência dela, de ansiedades com questões da vida dela. Então tem um outro componente que nem sempre está claro para as pessoas e que, de certa forma, acham que se a gente ficar dizendo para não, você já está magro o suficiente, vai ser suficiente para dissuadir ela desse comportamento. E aí, quando as pessoas fazem isso, em vez das pessoas acolherem essa menina nas suas necessidades, nas suas dificuldades, a gente acaba afastando elas, a gente acaba, de certa forma, sem perceber, exercendo uma violência nela e criando mais resistência nela. É, porque empurrar a comida para quem acha que o suprassumo é não comer, praticamente é o contrário. É o violento. Caminho contrário ela vai total. entender você como um inimigo, não como um amigo. Né? Perfeito. Então, geralmente, quando a gente tem uma condição dessa, a abordagem é primeiro tratar dessas condições que são importantes da autorreferência, de como que ela se vê, de como que ela regula a ansiedade dela, de quais são os projetos de futuro dela, de como é que está o estado de humor dela. Você não vai ver um quadro de um transtorno alimentar sem questões de ansiedade e questões de humor associados. Então, eu costumo dizer que trabalhar com transtornos alimentares é que nem comer sopa quente. Você começa pela borda, você não Pelas beiradas. não vai com a colher lá na parte E é quente. isso que rola. Sempre que eu tratei pacientes com transtornos alimentares, é isso. Entender o contexto, entender os gatilhos, entender o processo, fazendo pequenas introduções na alimentação, nada muito radical. Sim, se a pessoa come muito pouco, ela vai seguir por bastante tempo ainda comendo pouco e introduzindo aos poucos e testar essa aceitabilidade de comer de novo, né? É longo, é o processo, uma jornada. E quem já passou por isso, imagino que a gente vai ter muitas pessoas que vão se identificar com isso, mas quem já passou por isso sabe a dificuldade e sabe o prazer de vencer a fome também, aquela sensação que vem associada a isso, que às vezes é o mesmo prazer, muito parecido de fazer um treino muito foda, de vencer uma maratona, de se sentir, caraca, Sim.